Fala galera, meu nome é Rui Barbosa e hoje no canal Vai Lá e Faz vamos conversar com o Caio Rosa. Ele é empresário e coach. Vamos falar sobre a importância do profissional estabelecer alguns objetivos na carreira. Confere aí, se inscreva no canal, curte e compartilhe esse vídeo e se você tiver alguma dúvida ou sugestão, escreva nos comentários. Caio Rosa, coach, psicólogo, empresário. Sempre procurei fazer um monte de coisa e profissionalmente eu sempre procurei atividades às quais eu conseguisse atribuir algum significado. Por algum tempo eu esperei que fizessem isso por mim, eu me desapontei bastante e hoje eu sou um cara que luta para construir significado em cima do que eu faço. Eu perdi meu pai muito cedo, eu estava ainda na faculdade e com isso eu perdi muito da minha segurança de referência e segurança financeira. Então eu entrei na psicologia para ser clínico e mudei os planos após ter perdido meu pai. Então, seja por perfil, seja por questões financeiras, eu acabei caindo no RH, algo que eu me dei muito bem, inclusive. Mas eu vi que aquilo também não teria muito futuro financeiro e eu conheci o coaching numa dessas experiências que eu tive e foi amor à primeira vista. Eu queria ser coach, não tinha dúvida nenhuma. Mas para um cara recém-formado, pagar uma grande quantia de dinheiro para fazer uma formação e ainda se jogar no mercado que estava começando, era tudo bastante proibitivo, assim. E aí eu tinha uma pequena herança, eu tinha uns 30 mil reais em mãos, eu tinha um grande amigo louco, a gente tinha bastante irresponsabilidade e um talão de cheque. E aí a gente abriu 3 cafeterias. A ideia dessas 3 cafeterias era que elas me dessem segurança financeira para que em algum momento eu pudesse ser coach. Então, hoje, 4 anos e meio depois, eu tenho cafeterias, a gente abriu 3 na época, temos 2 hoje. Eu sou coach, sou psicólogo e sou um cara que consegue fazer aquilo que ama, isso é impagável. Eu acho que eu acabei seguindo um caminho bastante contraintuitivo. E isso faz com que eu não tenha muitas referências, não tenha muitas pessoas a seguir. Veja, eu abri as cafeterias e eu poderia ter aberto mais e ter vivido disso. Eu trabalhei em grandes empresas, como coordenador de RH, por exemplo. Então hoje eu poderia ter um grande salário numa multinacional. Eu também optei por não fazer isso. O que eu mais amo fazer é cuidar de pessoas, é ajudar pessoas. As minhas melhores experiências nas empresas, sejam minhas ou sejam de outras pessoas, foi cuidando de pessoas. Então não faria sentido eu não viver disso. Seria atribuir muita responsabilidade aos outros e pouca a mim se eu não construísse uma forma de viver disso. Então hoje o Caio tem por filosofia fazer o que ama e ser coach e ser psicólogo é o que eu amo. O maior desafio, de fato, é manter a coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Acho que isso é uma cobrança pessoal que eu tenho e eu tenho que tomar bastante cuidado para ela não ser excessiva. E sobre a experiência de trabalhar ajudando pessoas, é a melhor possível. Eu tenho certeza que eu faço o que eu amo e eu não faria outra coisa. Talvez eu seria chefe de cozinha, mas isso virou lazer. Então a certeza de fazer o que eu amo e de que de fato eu não faria outra coisa faz toda a diferença. Eu trabalho diretamente com pessoas, todo dia eu faço atendimentos individuais. Essa acabou sendo uma forma de eu ter pequenas vitórias todos os dias. Cada pequeno passo que um cliente meu de coaching tem em direção à meta, cada aumento de bem-estar ou passos que a pessoa dá, que o meu paciente dá na clínica, tudo isso faz com que de alguma forma eu experimente uma vitória, sabe? Então eu amo o que eu faço. Eu não consigo experimentar uma sensação melhor do que as que eu tenho no trabalho hoje em dia. E isso é extremamente gratificante. Acho que a coisa mais bacana que eu aprendi foi o seguinte: toda vez que eu estava insatisfeito numa empresa, eu saí. Eu tentei mudar alguma coisa, mas para mim era muito tranquilo que a responsabilidade era minha. A empresa não tinha que criar uma atmosfera ideal para mim. Eu podia tentar interferir,
mas era muito claro para mim o limite entre a responsabilidade da empresa e a minha. O que eu vejo hoje são muitas pessoas reclamando absurdamente do local onde elas trabalham. E isso as envenena, entende? Isso faz muito mal para elas, inclusive, para a performance delas. E o que eu vejo que algumas pessoas não entendem é que a energia que elas dispensam para se manter nessa empresa, se traindo dia após dia, é muito menor do que a energia que elas dispensariam equilibrando a vida delas e construindo uma nova oportunidade. Entende? Então a pessoa, com a desculpa de que ela é vítima do sistema, ou qualquer coisa que as pessoas queiram chamar, fica na empresa por 5, 10, 15, 20 anos. Só o maior inimigo dessa pessoa faria isso com ela. Então não faz muito sentido. Existe uma diferença muito grande entre se colocar em primeiro lugar e ser egoísta. Ser egoísta é a pessoa que exige que os outros a coloquem em primeiro lugar. Então a postura das pessoas com as empresas, eventualmente, é muito egoísta. Exigir que a empresa se coloque ela em primeiro lugar. Essa não é a razão de existência da maioria das empresas. Entende? Então, minha opinião, meu aprendizado, é que com planejamento a gente consegue sim fazer transição de carreira e viver aquilo que a gente sonha. Não precisa ser naquele ano, entende? Mas você é totalmente responsável pela sua parte de construir um planejamento que possibilite você viver aquilo que você ama, não a empresa. Então acho que esse foi o meu maior aprendizado, me responsabilizar pelo meu sonho, me responsabilizar pelos meus objetivos e construir, entende? É tirar um tempo, procurar um mentor, procurar um coach, um psicólogo, que seja. Eu tenho minha coach, eu tenho a minha psicóloga. Então elas me ajudaram nesses processos, cada uma na sua fase, mas eu fui lá e construí. Então, se eu pudesse dar uma dica, se eu pudesse dar um presente para as pessoas, é que elas não têm desculpa para não viver os sonhos profissionais delas. Só que, Rui, não é fácil viver dessa forma, porque é contrassenso, entende? Essa história de empreendedorismo de palco, esses mentores de internet, o Facebook, está dizendo para você, seja feliz, é fácil, mude uma variável aqui, outra ali, larga tudo. E as nossas referências acabam sendo muito ruins. São pessoas que nunca construíram nada, dizendo para você como você deve construir. E se você não segue aquela receita, você não é bom. Entende? Então eu acho que tem uma pressão absurda que tira o contato das pessoas com a realidade e isso mantém elas estagnadas. Entende? Então procure alguém que já fez isso. Procure pessoas que te amam e que verdadeiramente te apoiam. Entende? Mas se responsabilize pela sua parte. Uma coisa que eu estou vendo na sociedade hoje é que poucas pessoas se responsabilizam pela parte delas. Entende? Então é fulano que tem que fazer, é fulano que tem que me ajudar, é a empresa que tem que me dar um aumento. Entende? Não é bem assim. Eu acho que construção é parar, analisar o que você almeja e criar um plano para construir isso. Há um ano e pouquinho, não me recordo exatamente quando, eu li um texto que eu achei fantástico. Ele reduziu bastante a minha ansiedade, me deixou bem mais tranquilo. Ele falava algo assim, aí já tem um pouco do que eu entendi, do que eu trouxe, do que eu construí a partir disso. O teu objetivo de carreira, a tua meta profissional, está no alto de uma montanha. O teu grande objetivo está lá no alto. E você está a alguns quilômetros dela hoje. Então, inicialmente, a partir dessa metáfora, eu percebi que é o seguinte, o importante é manter a direção. O caminho não é muito certo ainda quando você está a alguns quilômetros da montanha. O importante é manter a direção. Trazendo para a esfera profissional essa metáfora, o que eu penso? Você está a alguns quilômetros daquele que é o seu objetivo e você não sabe muito bem qual caminho trilhar. Então mantenha o foco no agora. O que eu posso fazer agora e que me aproxima pelo menos da montanha? Não do alto da montanha, da montanha. Aí você baseia os seus sims e os seus nãos em responder a seguinte pergunta: isso vai me aproximar ou vai me afastar da montanha? E mantém o seu olhar no agora. Isso reduz absurdamente a ansiedade, sabe? Funcionou, eu estou tentando fazer isso comigo. Hoje eu tenho certeza de duas coisas: eu quero trabalhar com coaching, eu quero trabalhar com psicologia. O que isso vai dar lá na frente não me importa muito agora, no meu dia a dia. Essa certeza faz com que eu tenha algumas tranquilidades, que são o quê? Eu preciso atender, eu preciso estudar muito
e o caminho vai clareando enquanto eu estiver caminhando. No entanto, mais uma vez falando de pressões externas, Facebook te exige certezas, seus amigos te exigem certezas, os seus pais te exigem certezas. Lidar com isso e manter essa filosofia é bastante difícil. Então, mais uma vez, o que eu sugeriria, tenha pessoas de confiança por perto para te apoiarem nesse trilhar, entende? Te apoiarem nesse caminho. Se eu ficasse olhando só no pico da montanha, demoraria anos para eu chegar. Entende? Então eu só seria um homem de sucesso daqui a alguns anos. Quando eu foco no agora e estabeleço pequenas metas, eu tenho sucessos constantes, entende? Então hoje eu celebro cada cliente que eu tenho. Hoje eu celebro cada novo paciente que eu tenho. Entende? Eu não celebro ter uma mega clínica ou um mega escritório. Isso vai acontecer lá na frente. Entende? Agora, se eu ficar em função só do pico da montanha, eu vou celebrar muito lá na frente. E pode ser que por conta disso eu não aguente o percurso todo. Entende? Eu não mantenho esse ânimo, esse gás, o pique, que é essencial no que eu faço. Essa busca por propósito tem esmagado muitos profissionais e eu vejo que essa nova geração que chega em tudo quer viver alguma coisa com um propósito muito grande e tal. Então eu vejo pessoas se afastando do propósito por justamente estarem buscando ele com tanto afinco. O propósito, como eu entendo, ele emerge. Em algum momento ele vai surgir. E ele exige terreno fértil, ele exige solo fértil para aparecer. O que seria esse solo fértil, na minha percepção? Seria uma vida equilibrada. Entende? Então, eu acho que a pessoa que quer muito viver com propósito, ter propósito no trabalho, ela deve investir, antes de achar o propósito, em equilibrar as diversas variáveis que compõem a vida dela. Entende? Esse seria o solo fértil para o surgimento, para que o propósito emergisse. Então, equilibre a sua vida profissional, a sua vida pessoal, o que é importante para você, se for viagem, se for esporte, se for religião, enfim. Elenque tudo que é importante, mantenha uma vida com equilíbrio disso e o propósito com certeza vai emergir. Minha sugestão é invista em encontrar uma vida equilibrada e isso vai acontecer quase que naturalmente. O propósito vai aparecer, você vai viver uma vida com muito mais significado. Nem todas as empresas querem pessoas empreendedoras e nem todo mundo necessariamente deve ser empreendedor. Então, o que eu sugiro, em processos seletivos, seja quem é você. Você é muito bom em ser você e você é muito ruim em exercer um papel de uma outra pessoa. Então, acho que se eu pudesse dar um conselho para algumas pessoas sejam tranquilas com o que são e procurem vagas que façam sentido com isso. Outra questão é a seguinte, eu tenho trabalhado com recém-formados. Eu tenho feito coaching com pessoas que se formaram e não estão conseguindo se colocar no mercado de trabalho. E uma das primeiras coisas que eu faço é entender as expectativas que esses recém-formados têm a respeito das supostas expectativas dos entrevistadores. São absurdas. Muitos profissionais sêniores não passariam nas entrevistas que esses recém-formados acham que vão ter. Quando eu os ajudo a dar o real tamanho ao monstro que é o processo seletivo, naturalmente elas conseguem exercer o melhor delas e passar. Então, assim, eu tenho tido bons resultados, eles têm tido bons resultados quando eles encaram a coisa como ela de fato é. Então, assim, mesmo um excelente estudante vai ser um médio, no máximo, recém-contratado. As pessoas não estão conseguindo lidar com o fato de que, quando elas começam a exercer um novo papel, elas são júnior naquilo. Existe uma suposta cobrança de que eu tenho que ser um funcionário, um colaborador recém-contratado, mega empreendedor, mega criativo. Você ainda não domina variáveis o suficiente para fazer isso, entende? Então, é impossível. E isso gera, mais uma vez, ansiedade, uma falta de sensação de domínio, que é uma coisa bastante importante para a gente se manter satisfeito, se manter feliz, se manter, enfim, tranquilo, até confiante com o que a gente faz. Então, a dica que eu daria é para que as pessoas se cobrassem apenas o suficiente, nem mais
e nem menos. Elas precisam desenvolver uma visão realista daquilo que elas estão exercendo.